apenas experimentar, né? O segundo ponto é estar muito claro quais são os principais problemas que nós precisamos resolver da organização, até para priorizar, porque eu não acredito muito em transformação rollout, né? Então, por exemplo, vai e aplica um modelo e do dia para a noite a gente muda a forma de trabalhar de todas as pessoas. Eu acho que tem que ser da mesma forma que a gente quer entregar em ciclos curtos, né, ou em ciclos, o valor para os nossos clientes. Eu acho que a mudança ela tem que ser dessa forma também, ela tem que ter ciclos, né, tem que ter pequenas entregas. Então, para mim, os dois fatores críticos é ter os problemas muito claros, quais problemas a gente quer resolver, e a liderança junto nesse desafio. Então, se a gente falar em uma formação como graduação, acho que não tem um curso básico que vai te fazer você sair de lá um agilista. A agilidade ela vai muito da parte da cultura e ela vai muito também de como você quer conduzir o trabalho para que ele seja mais eficiente. Por exemplo, se você pegar lá no livro do Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, o Jeff Sutherland, ele cita, por exemplo, que quando ele trabalhava no exército, as coisas eram feitas em um formato que ele entende depois que era algo parecido com ágil. Então, a agilidade não é uma questão só de formação se eu sou de tecnologia, se eu não sou de tecnologia. É muito uma questão da cultura. Agilidade, né? A cultura dos OKRs, ele desvincula de bônus, e ele provoca com que as pessoas elas pensem diferente. Quando você dá um objetivo em que não seria comum ela ter, que ela está além do comum, ela vai ser provocada a pensar de uma forma diferente. A gente tenta trazer um pouco dessa cultura de uma outra forma lá dentro do BV, não conectado diretamente à forma como a gente coloca objetivos e como nós medimos a eles. Uma semente em cada um de nós na ClearSale para seguir nessa trilha. Cleiton, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado pela oportunidade aí de compartilhar. A jornada FIT, essa jornada, e como é o desafio de sair da metodologia ágil do time de tecnologia e produtos para outras áreas de uma empresa? Da área do RH, e é uma novidade aí, que você não vê muito isso nas outras empresas, né? Então, lá na Dafit a gente já tá bem disseminado esse tema de agilidade, né? Porque a linguagem muda 100%, cara. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente tem que ir muito mais nos conceitos, porque a linguagem de tecnologia é diferente. Então, e eu confesso que quando comecei a trabalhar com RH, por exemplo, não na Dafit, né, em outra empresa, a gente já teve que mudar um pouco o linguajar, né, de como a gente ajuda os times do RH. Quando eu entrei na Dafit, quando a gente começou a falar, por exemplo, com marketing comercial, cara, a gente teve que mudar totalmente a nossa linguagem. E treinamentos, nós tivemos que adaptar todos os treinamentos. Então, o desafio é você encontrar a linguagem correta para passar essa mensagem, que é totalmente diferente de tecnologia. Bom, o que um agilista faz? Como explicaria, cara? A gente está conectado a uma área de RH. O Agile Coach, o agilista, ele tem uma missão de impactar na forma de pensar das pessoas e mudar um pouco de como as pessoas trabalham, de que elas pensem em como elas podem otimizar, trazer mais eficiência. Eficiência talvez não seja a melhor palavra. Os nossos times correndo, indo rápido em uma direção, e que essa direção ela não seja errada. Como que a gente traz essa forma de pensar constante para o dia a dia dos times? Então, o Agile Coach ele também tem o objetivo de ensinar os times a pensar no que é realmente o valor para o nosso cliente. Ele tem a missão de provocar o time, fazer com que ele pense de uma forma não de entregas gigantes, e sim entregas menores. Ele tem a missão de também mudar a forma de pensar do time para que ele não fique engargalado só no fazer, e ele pare para pensar no como ele está fazendo, o que a gente fala que é a nossa melhoria contínua. Então, para que ele sem evolução ali, uma busca constante pela perfeição da sua forma de trabalho. Então, eu diria que o Agile Coach é a pessoa que vai trazendo conhecimento, que vai ensinando o time a pensar e trabalhar de uma forma diferente do que se havia sendo trabalhado anteriormente
dentro. Né, que são as pessoas, a forma das pessoas pensar e o como a gente chega lá, né? E quando a gente consegue essa transformação, essa mudança de mindset profunda nas pessoas, o resultado ele escala de uma forma que a gente perde um pouco até a noção. Eu brinco que a gente perde o controle das coisas boas que acontecem, né? E aí é onde a beleza, onde a magia se encontra. Grande, em que a gente trouxe toda a área de tecnologia conectada com o negócio para o modelo de times pequenos multidisciplinares, que a gente chama lá dentro de squads, né? Mas muito baseado no conceito, a gente trouxe eles para rodar com o framework Scrum como seu principal ferramenta de trabalho para potencializar aí o benefício da agilidade. A gente já fez essa conexão e aí o nosso desafio desse ano é realmente potencializar os nossos produtos, os nossos serviços, nossas cadeias de valores, conectando com a estratégia do BV. É nisso que a gente foca para até ver se a gente devemos ampliar uma determinada frente estratégica, devemos dar mais tração com mais times em hábitos e ações no dia a dia. É uma mudança cultural. Então, o meu papel é realmente desenhar ali algumas novas provocações para os times e algumas novas formas de trabalho que conectam também com as práticas com a estratégia. E aí a gente tem um time bem grande de Agile Coaches que estão junto comigo e dentro desse núcleo de práticas ágeis que a gente chama dentro do BV. Está tão admirada e tão forte no varejo físico, né? E trabalhar aqui também, está crescendo muito no e-commerce, trabalhar com esse conceito de omnichannel, aplicando conceitos de agilidade. Como a Renner está nessa jornada de transformação também? Ali, primeiro começando por um time de operações, justamente para a gente conseguir disseminar a cultura ágil da base, fazendo o nosso time entender qual que é o valor do ágil e também fazendo as pessoas que iam interagir ali com aquele time para entenderem qual que é o valor que a gente tem ali, do porquê que a gente está fazendo as coisas da forma que estão sendo feitas e não no modelo cascata. Então, quando a gente faz entregas pequenas e sempre constantes de valor para o nosso cliente, até a gente evoluir e conseguir ter várias squads atacando várias frentes diferentes do nosso e-commerce, do nosso cliente. E aí trouxe um novo desafio. A gente tinha ali na diretoria sempre tudo focado na parte de digital, tudo focado na parte de e-commerce. E junto com esse desafio do Omni, a gente teve que olhar também junto para o cliente que vem da loja física e do cliente que está no e-commerce, ele quer fazer a venda, quer fazer uma compra no digital, quer fazer uma compra ali no físico. As pessoas que iam se envolver nessa construção de produto, elas estavam familiarizadas ali com a cultura ágil para a gente conseguir fazer um brainstorm de o que a gente iria construir alinhado com a estratégia da nossa empresa, para a gente conseguir formar times que eles iam atacar frentes diferentes. E aí falando de tecnologias, né? Tecnologias que atendem a parte de loja física, tecnologias que atendem a parte do e-commerce. Tudo isso a várias mãos. É bem legal porque quando as pessoas estão em sinergia com a parte da cultura, da metodologia, tudo isso funciona super bem. Então a gente conseguiu achar ali uma harmonia entre as pessoas de frentes diferentes, formando times com POs, com Scrum Masters, vindo de fontes diferentes para a gente conseguir fazer uma entrega de valor, que o que mais importa no final das contas do ágil é a gente levar uma entrega para o cliente que seja satisfatória, numa velocidade que atenda ao mercado do que a gente precisa fazer ali para não ser uma entrega gigantesca que pode piorar na questão da qualidade muito dentro de toda a Renner, não fica centralizado só dentro do e-commerce. Acho que muita empresa grande ou até empresas... Eu costumo dizer que algumas empresas, quando começam ágil, elas têm uma facilidade, né, um caminho a percorrer. Empresas grandes que querem se transformar em ágil têm o seu caminho que, em geral, tende a ter algumas barreiras e algumas dificuldades. As principais barreiras, ou duas ou três principais fatores críticos de sucesso para uma transformação como essa. O que vem na sua cabeça? Então, eu acho que a liderança ela tem que estar junto com essa transformação. Senão nada vai adiantar. Então esse é o primeiro critério, assim, que se fosse a primeira coisa é de fato entender o quanto a liderança entende do assunto e está meio que comprado com essa ideia, né? E não concorde, não é isso, mas que todo mundo queira pelo menos experimentar.
né? O segundo ponto é estar muito claro quais são os principais problemas que nós precisamos resolver da organização, até para priorizar, porque eu não acredito muito em transformação rollout, né? Então, por exemplo, vai e aplica um modelo e do dia para a noite a gente muda a forma de trabalhar de todas as pessoas. Eu acho que tem que ser da mesma forma que a gente quer entregar em ciclos curtos, né, ou em ciclos, o valor para os nossos clientes. Eu acho que a mudança ela tem que ser dessa forma também, ela tem que ter ciclos, né, tem que ter pequenas entregas. Então, para mim, os dois fatores críticos é ter os problemas muito claros, quais problemas a gente quer resolver, e a liderança junto nesse desafio. Com um time de agilidade. Então, a gente não escala agilidade com Agile Coaches, né? A gente escala agilidade, é todo mundo nesse mesmo forma de pensar, comprado com essa ideia, indo pela mesma direção, que eu acho que é o mais importante. Vem agilidade. Você recomenda alguma formação ou é algo que a gente vai na prática vivendo e aprendendo e acertando e errando? Se a gente falar em uma formação como graduação, acho que não tem um curso básico que vai te fazer você sair de lá um agilista. A agilidade ela vai muito da parte da cultura e ela vai muito também de como você quer conduzir o trabalho para que ele seja mais eficiente. Por exemplo, se você pegar lá no livro do Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, o Jeff Sutherland, ele cita, por exemplo, que quando ele trabalhava no exército, as coisas eram feitas em um formato que ele entende depois que era algo parecido com ágil. Então, a agilidade não é uma questão só de formação se eu sou de tecnologia, se eu não sou de tecnologia. É muito uma questão da cultura. Mais para a leitura, procure bons livros para você conseguir entender um pouco sobre o tema agilidade, que isso vai conseguir te introduzir mais, te centralizar mais sobre o que é o ágil, como que ele funciona e quais são os papéis que existem dentro dele, o que é um PO, o que é um Scrum Master, o que é um time de desenvolvimento, e até em como você consegue aplicar isso fora da parte de tecnologia, como que isso vai te ajudar bastante, mas não se apegue tanto ao curso que você se formou, no que você está se graduando, no que você pretende se graduar. Não vai ser isso que vai ditar se você vai ser um agilista, se você pode trabalhar com metodologia ágil, mas isso pode sim te dar algum contexto para aonde você vai aplicar. Vocês foram crescendo eles aos poucos. E uma pergunta que eu sempre me faço é como escolher os squads, né? Como que eu decido que o squad tem que ser o squad A e não o B? E serviços que a gente tem. A gente fala que esse tema dentro da competência, do estudo de agilidade, falaria um pouco sobre a nossa taxonomia, como nós nos organizamos dentro da empresa, né? E aí tem diversas linhas de agilidade que falam, a gente deveria se organizar mais por produto, ou mais por serviço, ou por cadeia de valor. Então eu tenho lá, dentro de um banco, eu tenho uma área em que eu tenho aquisição de novos clientes, uma área que eu tenho retenção, uma área que eu tenho cartões. Cada um é um ponto que eu gero valor, é uma cadeia de serviços, né? Lá no BV a gente não tem só uma linha em que a gente seguiu para estruturar os squads. A gente seguiu muito com relação à necessidade que a gente tinha de potencializar a estratégia de negócio. Então, se a gente estava olhando para uma área de conta corrente dentro do banco, a gente queria potencializar essa área de negócio, que a gente entende que a gente tem um produto, a gente está conectado a uma cadeia de valor, mas mais do que isso, a gente tinha uma estratégia forte, aí que a gente ia acoplar uma squad, um time dedicado para atingir esse objetivo. Mudar a direção de um time ou ampliar, queremos criar novos times, queremos acelerar, o que nos orienta é a nossa estratégia e não necessariamente só o nosso produto. Então, para um processo de agilidade numa empresa, como eu começo essa implementação de agilidade? Basicamente, eu acho que isso ajuda a mapear quais são os problemas, né, que a gente pode endereçar e baseado nos problemas, a gente prioriza esses problemas e a gente começa a fazer experimentações. Mas é claro que para a gente começar a falar sobre esse tema, eu acho que a gente tem que começar a contagiar, né? Então, por exemplo, com palestras, com treinamentos, para desmistificar algumas informações, né, e alguns temas que para algumas pessoas são novidades, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter um assessment bem claro do que de fato precisa interessar de problemas e muita
conversa, né? Muita palestra, chamar convidados, fazer esse tipo de, por exemplo, semana de agilidade, para contagiar mesmo as pessoas. E eu acho que, dado isso, eu acho que a gente precisa começar pequeno, né? Então, por exemplo, não começar já a fazer uma transformação na empresa inteira e começar em algo pequeno, medir, ter os resultados e aí sim mostrar esses resultados. Aí com isso você vai ganhando mais adeptos a esses temas e mais áreas querendo experimentar essas práticas, né? Então, eu acho que Figuras que existem dentro da agilidade, por exemplo, um PO, um PM, um agilista, esses papéis, também é uma pergunta do chat, esses papéis lá na BV são absolutamente claros? Vocês conseguiram delimitar claramente a complementariedade entre esses papéis? Papéis e colocar quais são os limites, até onde eu vou, onde que eu não invado o papel do outro, né? Acho que tem alguns pontos que eu gosto de embasar sempre quando eu vou falar com os nossos times lá dentro da BV. O primeiro não é cargo, né? Então, eu não deveria... E quando a gente fala em papel, a gente fala que a gente promove também uma multidisciplinaridade e a gente quer que os times eles sejam auto-organizáveis. Então, a ideia não seria somente se apegar ao que é minha responsabilidade, mas eu estar comprometido com os outros membros do nosso time com aquele objetivo. Então, se por um acaso a gente tem um PO que ele está deixando a desejar ali no papel dele, os outros membros do time eles também deveriam puxar um pouco desse papel, não com relação à sua obrigação de fazer, mas com relação a garantir que aquilo que é, sei lá, a escrita de histórias, os critérios de aceite, eles sejam melhor descritos e estejam mais claros. Aqui, e aí eu abandono, porque isso é o comportamento que a gente tinha com o Cascata, né? Então, se eu sou um desenvolvedor, eu termino de codar e eu vou passar para uma área de testes, eu mando um e-mail falando, está pronto aqui, está nesse repositório de código, está aqui o link, vai lá, pega e rode. Então, a gente quer realmente se ajudar em prol de um objetivo. A gente tem uma clareza do que cada papel ele deve fazer, do que ele deve puxar, mas a gente sempre traz a corresponsabilidade dentro do time. Eu vejo que isso é muito mais valioso do que a gente delimitar. Senão a gente está só colocando papéis e fazendo agilidade e a gente não está com a forma de pensar ágil. Por que a gente não pode ter um desenvolvedor que entende muito bem de um dos nossos produtos? Eu já vi times de alto desempenho mesmo, aqueles que a gente busca, que a gente fala que a gente quer criar dentro das squads. E os melhores times que eu vi, eles realmente tinham o cruzamento entre os papéis, nessa autorresponsabilidade. Então, o desenvolvedor ele conseguia argumentar sobre o que ele estava construindo e qual o impacto daquilo na área de negócio. O profissional analista de testes lá, ele não era só responsável não era só ele o responsável pela qualidade dentro de um time. Todo mundo era responsável pela qualidade. A gente fala que o Scrum Master ele é a pessoa que tem que garantir os processos, sei lá, de um framework Scrum dentro de um time. Por que as outras pessoas elas não deveriam também puxar essa forma de pensar e garantir que esses processos também aconteçam? A gente tem uma responsabilidade como um todo do time, claro que com cada um das suas caixinhas, mas ali essa responsabilidade ela é compartilhada também. É um dos principais motivos de fracassar alguma mudança, porque é onde tem o maior conflito, né? Tipo, é aquele negócio do deixa que eu deixo, né? E eu acho que, é claro que a gente tem que ter uma maturidade boa das pessoas por dois motivos. Um, entender o que é um papel, que é diferente de cargo. Você pode executar mais que um papel dentro de uma empresa. Não necessariamente você vai ter que ter uma promoção, um mérito, algo desse tipo. E o segundo é ter uma cobrança saudável entre essas pessoas. Não no ponto de apontar dedos, né? Mas se você tem a clareza da sua responsabilidade, você pode ser cobrado por ela, porque você assume essa responsabilidade de uma maneira saudável, né? Eu acho que, cara, esse tema de papel é muito importante. Empoderadas e elas querem, de fato, estão conectadas com o propósito e, de fato, querem atingir aquilo, né? E certa vez uma pessoa me disse assim,
Eduardo, o pessoal aqui nunca se deu tão bem, ninguém briga mais. Eu falei, você está preocupado, certo? Porque esse conflito, na medida quando ela está buscando um bem comum e quando ele é sempre com respeito e com o jeito certo, é o conflito que nos leva para um lugar diferente, para um lugar melhor, né? Tiago, comentar, não sei se... Acho que todo mundo já ouviu falar do desenvolvedor, algum desenvolvedor comentar, cara, a parte da qualidade, a responsabilidade do QA, a responsabilidade do tester. E assim como acontece nos papéis de PO, Scrum Master, a qualidade não é uma responsabilidade de uma única pessoa. Todo mundo tem que estar preocupado se o produto vai estar bem construído ou não. Técnica não só a parte de cerimônias, onde a gente não está falando só da parte de cultura, mas tem uma questão técnica também de, cara, como que você está testando o seu software. Como eu vim da parte de teste, eu acho que eu posso contribuir um pouco com esse assunto. A parte de teste manual, aquele teste exploratório que a gente faz com uma pessoa indo lá e clicando, sim, ajuda bastante a validar se o software está funcionando também. A gente tem a parte de automação construída na Render, então automação de testes, que é tudo visual, um robozinho que vai estar clicando nos elementos para validar se o site está funcionando e todo dia ele vai validar para ver se nada está quebrando em todos os ambientes de homologação e no ambiente de produção também. E uma etapa bem importante que é também dos testes unitários. Então, quando a gente tem a oportunidade de colocar ali em um microserviço um teste unitário, a gente deixa isso já combinado entre o time, de que sempre precisa ter um teste unitário para conseguir se passar alguma coisa para a produção, para aprovar no merge request. Aí a gente já vai entrando numa questão de um papo de DevOps. Aí é uma cultura do ágil entrando no cerne da construção do software ali na parte da TI, de como eu vou construir uma esteira toda automatizada, validando toda a parte do processo de desenvolvimento, se eu tenho a minha qualidade de código está boa, se eu estou validando tudo dentro do meu código, se eu estou validando fora do meu código ali com o meu teste manual, usando de apoio ali em automação de testes com massa ali de pessoas, né? Você vai precisar de pessoas, vai precisar da parte de tecnologia. Mas ali na Render a gente está fazendo a construção nesse sentido. Tem sempre um momento ali de repasso. O dev terminou um desenvolvimento, ele chama ali o tester, ele explica tudo certinho, justamente para ele ter um contexto para conseguir testar e entender como que está sendo feita a construção ali daquele produto do ponto de vista do dev, e também entendendo junto com a parte de UX ali, do design e tudo mais. Então, é um grande erro, né? Acho que o Clayton colocou aí um pouco da questão de começar a experimentar, né? E não pegar e você fazer um tombamento grande, o que a gente chama de mudanças Big Bang, né? Você não ter margem para erro. Porque quando você experimenta e você começa a adotar agilidade, é você entender o seu contexto, né? E você começar a fazer aquilo ali de uma maneira em que você está resolvendo problemas ou potencializando times que você tem no dia a dia, né? Então isso dá margem para que você experimente, aprenda e depois outros times eles venham se beneficiando já dos aprendizados. O que acontece se você fizer um tombamento de tudo? Os acertos valem para todos, os erros valem para todos. E eu tive uma experiência em que a gente fez um Big Bang aí numa transformação ágil de uma organização, e a gente tinha projetos, e esses projetos eles tinham ciclos anuais, então era aquelas metas da organização, que tem até 31 de dezembro para fazer a sua entrega dos seus projetos. E aí a gente transforma todo mundo em squads, dá nome lá de PO, dá nome de Scrum Master, traz os times pequenos. E aí o que aconteceu nesse primeiro momento? Na verdade foi uma loucura, né? Porque a gente quer trazer o benefício de fazer entregas em ciclos curtos que ativem valor. Então a gente quer trazer esse benefício e quer trazer aquela intensidade que só acontecia no final do ano, aquela sensação de, tipo, meu prazo está acabando para o final de cada mês. Então a gente começou com ciclos mensais. Só que qual que é o problema? A gente tinha, nossos softwares eles não tinham uma exímia qualidade lá no final. A gente subia e a gente tinha que rodar, resolver bugs, voltar a versão. E isso acontecia naquela frequência anual. E a gente trouxe tanto os nossos benefícios quanto esses problemas que a gente tinha para todo mês. Então, todo mês a gente tinha lá uma versão que subia com baixa qualidade. E aí a gente no início ficou visto como uma área que não entregava ali um software funcionando de fato. Então a gente levou alguns meses ali, aquela curva que a gente fala que quando a gente faz uma mudança grande, ela dá uma grande baixa.
na nossa produtividade, na nossa performance, a gente ficou alguns meses trabalhando com baixa performance, corrigindo, tentando reajustar, tentando reaprender para depois a gente voltar a evoluir. E aí busca conhecimento e aí experimenta aplicando para resolver esse problema. Então, não trazer metodologia ágil só por trazer, times, apliquem isso porque é uma solução vencedora, mas qual problema a gente quer resolver por trás? A gente tem um problema por trás a ser resolvido, se a gente não entender isso, a gente também tende a só colocar as práticas, estressar o time e não conseguir um resultado relevante em médio prazo. Talvez isso realmente demore mais tempo de aprendizagem. Pessoas de qualidade ficam dentro dos squads e de automação também ficam dentro das squads. Cleiton, de trading do dia a dia mesmo, e que querem e desejam fazer mais projetos e coisas maiores e mais desafiadores. Times que lidam muito com o dia a dia, né? Eu acho que, na verdade, nesses casos, a gente ajudou muito mais os times na melhoria contínua, né? Então, é mais entender o que nesse dia a dia está atrapalhando ou está dificultando esses times a entregarem tanto o dia a dia como os projetos, né, os projetos principais, digamos assim, e a gente ajudar em relação até a melhoria contínua, né? Então, o dia a dia consome os objetivos principais, né? Então, eu acho que esse equilíbrio do quanto se esforçar para o dia a dia e quanto se esforçar para os projetos principais, eu acho que esse foi um desafio muito grande, né? De fato, você ter métricas, né, que mostrem para você como que está sendo esse comportamento do seu cliente usando o seu serviço, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Então, acho que a gente não pode, por exemplo, claro que a gente pode fazer pesquisas, né? Mas eu acho que você tem que tentar, de alguma forma, fazer o tracking do comportamento do seu cliente dentro do seu serviço, né? Desses melhores clientes, né? Então, e não é um perfil só, né? Acho que todo o serviço você pode ter N perfis e você pode, de fato, ter melhorias para cada um desses perfis. Então, desde você colocar uma ferramenta, colocar um NPS, o NPS é uma métrica meio grande, né? Eu falo assim. Mas você pode ter um focus group, você pode fazer uma pesquisa direcionada, mas o mais importante é você trazer isso para o seu dia a dia. Não adianta nada você escutar o cliente e não trazer. Então, e como que a gente tangibiliza isso, né? A gente utiliza os OKRs para poder, de alguma forma, olhar para esses dados, para esses números e traduzir eles em objetivos. Porque aí sim, nessa tradução de objetivos, os times têm isso como objetivos estratégicos, aí sim a gente consegue traçar um caminho para poder ajudar a evolução para os clientes. E se sim, eu queria que você contasse como é ou como foi esse processo de implementação lá. Squad, nós temos uma cadência trimestral, nós temos objetivos objetivos estratégicos que eles tocam, que eles desdobram, e todas as squads eles têm KPIs, então tem indicadores que eles medem. O ponto é que a gente não traz o nome OKR ou não traz talvez toda a metodologia que a gente tenha de trabalho ali, de fazer o rooftop, o moonshot, a gente não traz toda essa metodologia. E aí ontem eu estava conversando num grupo de trabalho sobre OKR e a gente estava discutindo aí o que ele traz além porque tem métodos de planejamento estratégico que já falam sobre isso, né? Então, trace suas estratégias, coloque indicadores para medir, analise, faça ciclos de feedback, né? E o que eu vejo que a gente tem muito com relação a quando a gente traz algumas provocações, é o que a gente traz de novo sobre a cultura dos OKRs, utilidade, né? A cultura dos OKRs, ele desvincula de bônus, e ele provoca com que as pessoas elas pensem diferente. Quando você dá um objetivo em que não seria comum ela ter, que ela está além do comum, ela vai ser provocada a pensar de uma forma diferente. A gente tenta trazer um pouco dessa cultura de uma outra forma lá dentro do BV, não conectado diretamente à forma como a gente coloca objetivos e como nós medimos a eles. O objetivo ali da nossa squad para um trimestre, o que a gente quer alcançar com essa construção que a gente vai fazer, com essa evolução que a gente vai fazer.
E aí, no fim do trimestre, a gente reavalia para ver como que foi o resultado. Mas, cara, tá bem parecido com o formato do... Mais relevantes no processo de construção de OKRs, numa organização complexa, que você acha depois de ter passado por essa jornada algumas vezes, né? Não queira OKRs para tudo, como é fazer milhões de OKRs, acho que eu vivi já bastante isso contigo também. OKR como uma mudança, né? E você, no começo, você não ser tão... você ser flexível, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem uma mudança de projetização, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que, quando a gente está falando de OKR, a gente está falando de resultados chaves, né? Então, a gente não está falando de projetos chaves, né? Então, acho que esse para mim é o principal desafio. Que quando você vai construir o OKR logo de cara, você vai pensar em projeto. E a mudança beleza, estou pensando em projeto. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com esse projeto? Aí, com certeza, vai te trazer algum resultado e esse é o seu que resulte. Né? Então, acho que um dos principais desafios é você mudar essa forma de pensar de projeto para resultado, que é bem difícil, tá? Então, existe uma conexão entre squads, né? E algumas vezes um squad acaba bloqueando o outro. Em alguma medida, eu acho que o teorema de two pizzas team e o teorema de autonomia, às vezes é muito difícil no mundo concreto, principalmente numa organização que já é grande, que já existe. A gente tem times totalmente autônomos. Eu acho que é raro a gente ter essa questão de times que são autônomos, seja para construir softwares, eles às vezes dependem de outras áreas que estão ali dentro da organização e que ele vai ter uma dependência, seja às vezes de uma área de comunicação, jurídico, ele não consegue fazer a sua missão, sua evolução de produto até o fim. Ele consegue chegar, às vezes, com uma evolução de software pontual, mas não necessariamente colocar um produto no ar. Produtos digitais, que a gente quer transformar os nossos times multidisciplinares em squads de produtos digitais. Será que hoje a gente não está colocando a tecnologia como uma área cross do negócio? Será que a gente não teria que trazer essas pessoas que elas operacionalizam também o nosso o negócio mesmo, né? Então, que estão lá na nossa linha de frente para junto também dentro das nossas squads? Acho que esse é um ponto, né? Como que a gente precisa de uma estrutura tão robusta de escala que nem a gente às vezes vê no mercado. A gente precisa criar níveis hierárquicos para conseguir fazer toda essa camada de coordenação. E aí não é também comum a gente encontrar no mercado camadas de coordenação entre times que às vezes levam mais horas do que as horas que os times levam para construir o incremento de produto. Então, como que eu vejo os times eles se relacionando, né? Coloca os papéis, voltando aos papos um pouquinho de papéis e responsabilidades. A gente tem responsabilidades claras sobre o que a gente precisa se sincronizar entre dois times e o que a gente precisa estar alinhado dentro do próprio time. Então, se a gente precisa alinhar sobre um backlog de um produto, a gente tem as pessoas que elas precisam conversar sobre isso, e se a gente tem agendas em que os próprios times podem contribuir. A gente não precisa, às vezes, eu preciso criar mais 2, 3, 4 papéis para conseguir olhar para produto. E em escala, para fazer essas sincronizações, mesmo sem entrar em um framework específico ou colocar toda a robustez que às vezes a gente vê no mercado. Às vezes a solução ela é mais simples do que os processos que a gente quer colocar. Voltamos naquele ponto lá de que qual que é a nossa dor real quando a gente tem a sincronização de dois times, e qual é o mínimo que a gente precisa de prática para a gente resolver essa dor, e não vir com o mercado está usando essa solução, então coloque isso na empresa como um todo. Qual que é o momento que você está, como que se comporta o seu produto? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de como a gente fez uma migração recente aqui na Renner de Scrum para Kanban, e eu vou explicar um pouco do porquê. Scrum aqui justamente por causa que eu vou conseguir congelar ali um backlog durante um período, que aqui a gente tinha sprints de 2 semanas, para eu conseguir dar foco para o meu time, para ele conseguir desenvolver. O que aconteceu? Aconteceu o Covid, o mercado ficou todo louco, então a gente passou a ter um backlog mais instável, porque
A gente precisa fazer entregas de valor e o valor é muito de acordo de como está se comportando o meu cliente, como está se comportando o mercado. E como a gente não tinha essa certeza de como as coisas se comportavam, tudo ficou muito maleável. Então, eu não conseguiria garantir que daqui 2 semanas o backlog que eu tinha ali em desenvolvimento ia ser aquilo que ia gerar valor para o meu cliente. Então, ia rolar atropelos ali dentro do meu backlog. Isso já era uma certeza para a gente. Então, o Kanban passou a ser mais atrativo para a gente nesse momento. Já que eu não tinha um backlog que ia ser fixo ali durante 2 semanas, eu ia trabalhar com um grau de incerteza maior a nível do que vai gerar valor para o meu cliente. Para a gente fez muito sentido a gente trabalhar com Kanban. E outro ponto bem importante, remoto, cada um da sua casa. Então, eu precisava demonstrar o que estava sendo desenvolvido de uma maneira bem prática para as pessoas, não só para gestor, não só para gestor de TI, gestor de negócio, mas para todo mundo que tivesse interesse de ver, até para o próprio time. E o Kanban ele é muito voltado para essa gestão visual. Então, para a gente fez todo sentido no mundo a gente migrar do Scrum para o Kanban. Então, ela vai te ajudar a se adaptar melhor ao contexto, né? Então, eu acho que primeiro eu entenderia quais os resultados que você está tendo, né? Porque não adianta nada falar de agilidade sendo que você não tem um problema iminente, né? Então, acho que o primeiro ponto é que a agilidade é adaptável e que vai te ajudar a te adaptar o contexto a qualquer tipo de evento, né? Digamos assim. Eu acho que até a própria Covid é um evento aí onde as empresas tiveram que ser ágeis, né? Ou seja, ser adaptáveis.